Eu imagino o outro lado, e se tem uma coisa, eles cresceram aí em resultados e o time deles compete muito, tá? Isso aí é um fator que vai definir este duelo. Se o Cruzeiro não igualar na competição, vai ser difícil passar pelo Atlético Mineiro nesses 2 jogos aí, principalmente, acho que a decisão lá na Arena do Bairro Califórnia lá, se você não levar uma vantagem para tirá-los da zona de conforto, vai ser um jogo que vai se complicar. Então, eu acho até que o Eduardo Domingues lá, ele tentou achar ali uma linha de 3, porque foi isso que funcionou muito bem naquele jogo, né, do Campeonato Brasileiro, só que eles estão com algumas ausências lá na zaga, então não sei se ele vai conseguir fazer essa linha de 3 aí, mas não vejo ele mudando absolutamente em nada, velho. Não vai ser um Atlético Mineiro de peito aberto do Mineirão, e aí é ter mais paciência, né, o Rafa, Pedro, aquele Cruzeiro do jogo do Campeonato Brasileiro, ele tentou construir assim a vitória de um jeito que achou que ia ser fácil e atacando de qualquer jeito, né? É só pegar os lances aí da partida, como que o Cruzeiro estava marcando. Então espero que o Arthur Jorge venha aí com Fagner e Vidalba. Ah, mas a questão física, se aguentarem 70 minutos já tá muito bom e vamos ver se o Wesley tem condição para ser titular. Se não for, tem que ser outro. Acho que o João foi muito mal realmente no jogo de sábado. Se tinha ali uma possibilidade dele ser titular, eu acho que essa possibilidade ela acabou com a partida ruim que ele fez. Mas é isso. É um Cruzeiro que vai ter que se impor, mas sabendo que do outro lado lá vem um adversário para jogar em transição muito rápida. E eles, dependendo ali dos jogadores, velocidade não falta ali na frente, né? Então, o Cruzeiro vai ter que ser muito inteligente nesse primeiro duelo, Caramujo. É isso, especialmente o Coelho tá numa fase iluminada, né, com alguns golpes de sorte também, que às vezes tem, igual a gente faz parte, né? A gente faz um gol, desviou, mas faz parte do jogo, gente. Sim. Né? Então, assim, erro de arbitragem, tudo isso faz parte do jogo. Então, às vezes vai nos beneficiar também. A arbitragem não foi o caso, tá? Mas, às vezes esse tipo de coisa também vai beneficiar. Não existe nenhuma regra que é só contra o Cruzeiro, não, tá? Então, assim, que bom que a gente venceu. Até uma dúvida que eu vi que algumas pessoas mandaram mensagem, tem algum detalhe sobre a situação física do Lúcio, Samuca? O Matheus Torres que perguntou aqui, ele tá em condição de jogo, né? Tá sim. Eu até estranhei, eu falei sobre isso, né? Não sei se foi ali pelo fato dele preferir jogar como beirada, mas e não acho que o Neisser foi mal também não. Acho que o Neisser entrou bem ali no jogo, né? São mais opções aí pro Arthur, né? Mas ele tá bem, Caramujo. Depende aí de, claro, uma sequência pra ser opção frequente aí nos jogos, né? Boa. É isso. E aí a gente vê. Nós vamos ter mais lives aí, especialmente amanhã, né? Pra gente ir mais nos pormenores aí de escalação, desses detalhes pro Cruzeiro contra o Atlético, mas já é importante a gente, e todo torcedor que vai ao Mineirão, a gente vai ter um grande público, parece que ainda tem ingressos pro roxo e pro azul superior, tá? Então se você tá atrás, compra aí pra poder lotar o Mineirão, a gente tem uma festa muito bonita. E assim, acho que o torcedor vai ter que ir para um jogo de mais paciência, porque não vai ser um jogo de tanta trocação. O Atlético gosta de mastigar esse jogo e para eles, assim, se leva um empate, por exemplo, para decidir na casa deles, em tese já é um bom resultado, né? Claro, é uma decisão de 180 minutos e os clubes vão jogar com as suas armas. O Atlético Mineiro veio aqui no primeiro turno e fez um jogo em que tudo que ele traçou em termos de estratégia funcionou, desde assim, do primeiro minuto da partida. O Cruzeiro não conseguiu ter a celeridade de ações necessária e ao mesmo tempo a paciência necessária para gerar dúvida naquela primeira linha do Atlético que estava muito preenchida e muito baixa no campo, uma partida ruim assim dos nossos laterais ofensivamente, dos nossos pontas, todos muito inoperantes, e eu lembro até de vocês meio que zoando, mas é verdade, o Cruzeiro conseguiu tomar gols de contra-ataque sem estar atacando, né?
Porque aí quando você não tem a paciência e ao mesmo tempo a celeridade de ações necessárias para avançar no campo, você começa a alçar a bola na área de qualquer jeito. E é numa dessas, numa alçada assim, que o Atlético Mineiro muito facilmente recupera essa bola, faz uma transição e chega ao seu primeiro gol. Eu, assim, se eu fosse parte da comissão técnica, né, desse treinador do Atlético Mineiro, vendo que a gente teve tanto êxito contra esse adversário, jogando na casa dele com essa estratégia, por que eu mudaria, né? E aí, obviamente, eles têm os seus problemas de lesão, nem todos os atletas estão disponíveis para amanhã como estavam lá naquele jogo, mas é bem provável que seja algo muito parecido, e basta lembrar também como foi agora a vitória contra o Palmeiras, né, fora de casa, que também é um grande adversário. Não foi exatamente igual o jogo, mas os caminhos que o Barba Domingues tem aí, e a forma como a gente já imaginava que ele iria propor jogo no Atlético Mineiro, né, tem se provado, em especial nesse tipo de enfrentamento. Muitas vezes, quando o Atlético Mineiro precisa ser o clube a propor o jogo ali naquela partida, tem até um pouco mais de dificuldade. Então, eu tô esperando um jogo bem difícil, que vai exigir que os nossos jogadores sejam, assim, muito mais inteligentes para tomar as decisões dentro de campo. Não vai ser como foi contra o Flamengo, as dificuldades são outras. Talvez até opostas, né, pela forma como os clubes, como os times decidem jogar, como os treinadores decidem propor o jogo. E eu espero que as lições tenham sido aprendidas, né? Fala-se muito disso, né? Jargão de futebol, de virar chave, de aprender lição. Tudo que o Cruzeiro fez mal feito tá posto aí. Tanto que eu lembro que o Arthur Jorge falou, na época, nós não fomos suficientemente inteligentes para aproveitar o momento para jogar o jogo. Então eu espero que agora sejam, e é muito importante que a gente vença. Não vencer amanhã não significa que acabou, é uma eliminatória de 180 minutos, a gente tem que ter essa inteligência, né, para jogar o jogo. O mundo não acaba amanhã independente do resultado, mas vencer é muito importante justamente para tirá-los da zona de conforto nos 90 minutos seguintes, na casa deles, ao lado do seu torcedor, e por isso o Cruzeiro precisaria muito sair na frente nesse confronto e, obviamente, né, pelas outras questões, te dar mais confiança para jogar e tudo mais. Mas espero um jogo bem difícil, bem truncado, de poucas boas oportunidades, porque normalmente tem sido assim. Eu até acho que esse jogo do primeiro turno saiu muito do roteiro dos últimos clássicos, que o Atlético Mineiro chegou sempre assim com muita vantagem para marcar os seus gols, e dessa vez eu espero um Cruzeiro que seja capaz de se defender melhor, que faça transições defensivas melhores e com a bola, obviamente, seja mais inteligente para atacar e para gerar esses espaços. E, cara, efetividade. Nosso ataque precisa ser efetivo porque vão ser raras as oportunidades, vão ser raros os espaços. E aí é um jogo pro Caio Jorge voltar a fazer gols, é um jogo pro Pereira fazer gols, né, pro Arroio fazer o que ele tem feito, o Wesley, né, tomara que possa jogar. Esses caras vão ter que aparecer lá no último terço, porque jogo de Copa, se você não é efetivo, um abraço. Em especial com a bola aérea defensiva como a nossa, né, que qualquer coisinha que chega lá, você já toma um gol. Então, que seja uma noite feliz de todos eles e mais inteligente do que foi no primeiro turno. E as laterais preocupam muito nesse sentido, porque Vidalba e Fagner jogaram todos os minutos, né, não foram substituídos. E além das laterais terem sido um problema no Maracanã, elas foram um problema contra o Atlético Mineiro no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Cauã Moraes foi escolhido para a direita, não fez um péssimo jogo, talvez. Foi substituído no primeiro tempo. No primeiro tempo, que é super raro, e assim, são minutos o suficiente pra gente dizer que ele foi o pior em campo, então isso dá um exemplo do que foi a partida dele. E do outro lado, o Kaique também não foi bem. Assim, ele tá lá envolvido no lance do pênalti, talvez não tenha comprometido tanto quanto o Cauã Moraes, mas ele também é expulso, numa expulsão que era evitável. Era um Kaique, assim, que eu nunca vi o Kaique tão descontrolado emocionalmente quanto eu vi nesse jogo, e a expulsão dele mostra isso. Então, a gente precisa muito que as laterais funcionem agora, né? E eu acho que funcionar passa por Fagner e Vidalba. E eu tenho muita preocupação, não são garotos, nenhum dos dois, muito longe de se destacarem pela questão da intensidade física, assim, dessa capacidade de ir e voltar o tempo inteiro na mais alta rotação. Então, me preocupa, e era até um ponto que eu tinha de receio para esse jogo de sábado, assim, se todo mundo quer ver o Vidalba e o Fagner, eu também, obviamente, mas mais importante é o jogo de amanhã, porque é a Copa em que nós estamos vivos e com chance de avançar e pensar
muito seriamente em conquistar um título nacional ainda nessa temporada. Então, espero que eles estejam fazendo aí um grande trabalho de recuperação. Espero que sejam escolhidos, né? Eu até brinquei que nos 2 piores jogos do Arthur Jorge até aqui, ele escolheu não ter o Fagner, né? E um foi o Cauã Moraes, que é contra o Atlético Mineiro, esse agora no Maracanã, né, contra o Flamengo com o William, e eu espero que agora ele escolha o Fagner e que o Fagner faça um bom jogo, né, que não tenha uma zica aí nesse sentido na lateral direita. Então, espero que seja ele, espero que seja o Vidalba, mas espero que eles consigam fazer um grande jogo, que não foi lá um grande jogo, né, o Caramujo, de nenhum dos dois, não sei a sua opinião, mas foi melhor do que Rojas e William fizeram na semana passada, então isso pra mim já os credencia a serem titulares, e o Arthur foi muito honesto na resposta, né? A necessidade de você ter uma competitividade em alto nível e no sentido dos jogadores perceberem que a margem de erro é muito curta, né? E tem que ser assim mesmo, e o que o William e Rojas protagonizaram não são os únicos responsáveis. Foi uma péssima partida dos nossos volantes, foi uma péssima partida de quase todo mundo lá no Maracanã. Mas foram muito mal e não tem que ter titularidade garantida mesmo não, e espero muito que a gente veja quando sair a escalação, quando aquele rapaz ali trouxer 15 minutos antes, Fagner e Vidalba, e que façam um grande jogo. Ô Samuca, inclusive nesse ponto aqui, mais de 80%, quase 90% aqui tá indo na escolha de Fagner e Vidalba, e aí a gente pensa muito naquela questão física do Fagner, especialmente, né, que já é um jogador que não é mais garoto, apesar do seu cabelo platinado, não é mais um jovem, mas ainda assim fica aquela lógica, tem que ir pra esse jogo, né? Pelo que o William demonstrou, pelo que o Cauã Moraes mostrou no último clássico também, esse é o momento pro Fagner dar uma forçadinha, se for o caso, tira no segundo tempo, né? Se o desgaste estiver mais acentuado, porque a gente precisa muito do que ele entrega também de equilíbrio ali pra esse time, né? Porque é um jogador que parece que ele deixa o sistema defensivo um pouquinho mais tranquilo ali também. É o que eu acho. Pela resposta do Arthur Jorge, eu acho que ele já... A não ser que venha uma determinação de parte física assim muito forte, mas eu fiquei com a impressão ali de que na resposta que ele deu, jogam os dois, viu, Caramujo? E bom do Arthur é que não tem jogo de cena, né? Ele falou sobre o jogo muito ruim dos laterais lá no Rio, e é um duelo de mata-mata, um duelo importante que não tem margem para você se recuperar, né? O William tinha até feito um bom duelo contra o Flamengo no primeiro jogo. Mas o jogo da volta, assim, foi muito abaixo, né? Estava ali na cena, nos 2 gols do adversário, então, deixa o Fagner aí na banheira de gelo, até amanhã, a hora do jogo, e ele Vidalba mesmo. Tem que ser essa a escolha aí do comandante para um duelo aí de Copa do Brasil. E os dois entendem muito bem aí o que é vontade, superação, né? Pode faltar técnica, mas nesse quesito aí, nenhum dos dois ali vai deixar um jogo sem ter entregue tudo aí que podia, né? O Vidalba especialmente, né? Sim. Surreal, assim, a entrega dele. Tem hora que até, assim, Vidalba, você tem que sair. Eu lembro ano passado que ele machucou e ficou pé da vida. Contra o Corinthians. Meu filho, tem que sair. Machucou, pai, machucou. Mas o Vidalba tem realmente essa coisa da entrega. Até uma mensagem aqui do Valdeci, tem que renovar com o Vidalba, desde maio, né? Que foi aquela reunião com o staff lá na Argentina. Até hoje o Cruzeiro não oficializou a renovação, mas realmente parece que eu acho que é justo, né? Uma renovação pro Vidalba, e até pela utilidade dele como lateral ou zagueiro, acho que a maioria da torcida aqui concorda que valeria a pena mantê-lo. Ele mesmo falou sobre isso na zona mista contra a Chape lá, que algo no sentido assim de que já estava tudo conversado, o Cruzeiro já sabia, né, da parte dele, e que ele não ia entrar mais nesse assunto. Imagino que não seja uma grande prioridade nesse momento, né, com as competições aí correndo. Vamos ver, mas tudo se encaminha para que seja um contrato renovado, tendo em vista até o espaço que ele ganhou com Arthur Jorge. Em algum momento não vinha aparecendo e recuperou esse espaço em campo, né? Sim, reconquistou com todos os méritos, todas as justiças. Ô Samuca, eu ouvi, foi legal, foi uma mensagem, que é uma pergunta do Elson Filho. Sabe dizer se o Arthur Jorge vai pro Clássico? Ele sentiu a coxa no gol do Matheus Pereira. Ele é baixa no DM também.
ele vai pro clássico. Agora, ele não vai arriscar aquilo ali mais não, meu caramujo. Ali, com certeza, deu um probleminha ali no Arthur, viu? Horizonte informa. Não, mas o treinador pode sentir uma dorzinha na coxa, ele tá tudo bem. Ele precisa estar bem com a cabeça boa, ideias claras, uma dorzinha muscular ali, tá Foi tudo engraçado certo. demais, Faz cara. parte.